Muito bem. Senhores, boa tarde. Estamos dando início, mais uma vez, ao nosso Inesc Conecta, na nossa quarta edição, quinto ciclo. Hoje, 14/8/2025, a nossa apresentação se dará em duas partes. A primeira parte, eu, professor Hermes, faço a abertura inicial da reunião e a seguir eu passo ao professor Jalbert, que fará a apresentação sucinta das possibilidades de chamadas e possibilidades de consórcio que podemos fazer nesse período. Aí, no final, eu retorno e faço um fechamento dessa reunião. A nossa previsão do Inesc Conecta é sempre ser uma apresentação sucinta e rápida, né? Tanto é que o nosso colega vai apresentar apenas um slide por chamada, uma síntese de cada chamada que nós temos disponíveis, né? De cada chamada. E uma possibilidade de remeter aos links quando quiserem detalhes mais importantes, mais apurados das nossas chamadas, direcionar-se ao link onde estará o edital no seu conteúdo total. Muito bem. Então, a ideia, antes de começar, eu peço desculpa aos colegas que acompanham já com mais frequência o Inesc Conecta, que nesse começo eu faço sempre um breve posicionamento do Inesc PID Brasil, e para aqueles que não têm ainda o conhecimento, é uma apresentaçãozinha muito breve, e peço por isso que os colegas que já acompanham tenham paciência, porque já viram, já ouviram esses comentários, né? A ideia do Inesc Conecta, eu gosto muito dessa frase aqui, ó, da produção de conhecimento à inovação de base científica e tecnológica, porque é essa a ideia do Inesc PID Brasil. O Inesc PID Brasil, ele nasceu da iniciativa de alguns professores de universidades brasileiras que estiveram em Portugal, tirando a sua formação, seu doutoramento, e de lá resolveram trazer esta ideia de composição de um instituto de P&D baseado nos moldes europeus para o Brasil. Entre eles, eu sou uma dessas pessoas que estou aqui desde a formação do começo do Inesc Brasil. É importante, então, ressaltar que em Portugal nós temos o Inesc Tech, que é o irmão mais velho do Inesc Brasil. Hoje Inesc Tech, mas outrora foi Inesc Porto, né? Está aí beirando os 40 anos de existência, e nós estamos aí com 13 anos de existência no Brasil, trazendo para cá o molde europeu, a maneira europeia de se fazer projeto de P&D. Então, a ideia em cima do Inesc P&D Brasil é muito parecida com o modelo português, porque o modelo português está pautado em cima do arcabouço das universidades. E aqui no Brasil também é a mesma coisa. Então, aqui nós temos os logotipos de algumas universidades, por exemplo, que fazem parte dessa, digamos assim, eu vou chamar de colmeia, porque na verdade é uma união de esforços, né? E nós temos várias modalidades de aperfeiçoamento da rede do Inesc, como associadas fundadoras, e também aquelas que fazem parte somente da associação como conveniada, né? Então nós temos aqui bastante, ó, nós temos alguns exemplos aqui, vou aqui mostrar a minha universidade, a UTFPR. Peço desculpa não ter me apresentado melhor, eu sou o professor Hermes, eu sou professor do Departamento de Eletrônica da UTFPR Curitiba, e estou aqui com o Inesc PID Brasil desde a sua concepção inicial. E orgulhosamente digo que a UTFPR é uma das sócias fundadoras. O status de sócio fundador é dado para aquelas universidades que iniciaram bem no começo, que tiveram a possibilidade de sustentação do Instituto de P&D, Inesc PID Brasil.
Aqui temos o Inesc P&D Brasil com uma rede transatlântica, então podem ver aqui nessa figura que nós temos aqui bastante intervenção na América do Sul, mas também temos com Portugal, temos com o Reino Unido, Alemanha, Itália, África. Temos uma presença muito forte na África hoje em dia, em função dos financiamentos para a África de P&D. Estamos bastante presentes nesse continente. Esse continente é vasto, é um campo excelente para pesquisa de P&D, e isso tem bastante investimento atualmente, então nós temos essa porta aberta com a África e ela é muito salutar para nós. Nós temos a ideia, então, de ser uma rede de esforço coordenado, né? De ter embaixo da nossa arquitetura de construção os pesquisadores das universidades públicas, particulares e institutos de P&D também associados, que fazem com que a gente monta esse grupo, né, de expertises que nós temos dentro do Inesc Brasil totalmente mapeados, né, e com possibilidade de trabalhar em pesquisas de P&D em todas as áreas. Nós temos um viés muito forte para áreas de energia e tudo mais, mas nós temos também em todas as áreas sociais, áreas de meio ambiente e etc. Seguindo aqui, nós podemos dizer o seguinte: nós temos áreas de negócios. O Inesc P&D Brasil ele tem áreas de negócio e áreas de pesquisa. E essas duas colunas, a gente vai poder presenciar isso num próximo slide, através de uma tabela matricial, que elas estão muito interligadas, porque eu tenho áreas de energia, por exemplo, área de energia elétrica, meio ambiente, mar, mas também tenho áreas de pesquisa como biotecnologia, ambiente e sustentabilidade, engenharia biomédica, nós temos gestão da inovação e também chama atenção lá para o último, tecnologias sociais. Vejam, trabalhar com projetos de P&D hoje tem também um cunho social e ambiental. Isso é muito importante para nós, por isso nós também temos essa veia bastante ativa nas tecnologias sociais e ambientais. O próximo slide vocês podem presenciar que nós temos a interligação entre as áreas de negócio e as áreas de pesquisa, onde uma área de pesquisa pode estar presente em várias áreas de negócio, assim como as áreas de negócio também podem ter várias áreas de pesquisa. Isso é muito importante e dá um brilho muito grande para a nossa intenção de trabalhar na multilateralidade, ou seja, ser multidisciplinar sempre, né? Muito bem. É importante também mostrar alguns indicadores e que impactam a presença do Inesc P&D Brasil nas universidades brasileiras. Onde tem uma universidade associada ou conveniada, nós estamos lá presente com projetos de P&D, com utilização de mão de obra de pesquisadores que são presentes daquela universidade e que trabalham nos projetos de P&D em comunidade sob a batuta do Inesc P&D Brasil. Então, nós temos aqui alguns indicadores, né? São mais de 50 milhões em volumes de negócio em 2024. Tivemos uma projeção para 2025 de um crescimento de 70,6%, é bastante elevada essa projeção, é uma projeção otimista e bastante realista, por assim dizer. Nós temos hoje, dentro do escopo do Inesc P&D Brasil, mais de 40 projetos ativos aqui em 2025. Nós temos mais de 170 bolsistas apoiados em projetos de P&D. Sejam eles iniciação científica, sejam eles estagiários, alunos de mestrado, alunos de doutoramento, professores pesquisadores, pesquisadores autônomos convidados, uma série deles. Então, são compostos nesse número. 170 bolsistas em 2025 é um número bastante elevado. E temos aí também uma presença nas publicações, que os indicadores dos fatores de impacto fazem muita diferença e eles são muito importantes na hora de você submeter uma chamada, submeter um projeto. Os indicadores baseados em periódicos, em publicações, isso são muito importantes para nós. Bem, aí vem uma pergunta interessante que eu gosto de fazer e gosto eu mesmo de responder aqui para os colegas.
por que submeter o seu projeto com o Inesc P&D Brasil? Pois bem, o Inesc P&D Brasil, quando ele tem a intenção de promover um projeto de pesquisa, ele chega para uma empresa, por exemplo, e se coloca como uma vitrine para essa empresa da gestão desse contrato de P&D. E quando a empresa olha para essa quantidade de pesquisadores de várias universidades estão presentes nesse projeto, ela pensa assim: meu Deus, mas eu vou ter contrato com todas essas universidades? Como é isso? E nós respondemos que não. Nós temos isso através de uma janela única. O que significa essa janela única? Um só contrato com a empresa e por trás desse contrato o Inesc P&D Brasil gere, através da presença dessas universidades, que na verdade são as donas do Inesc P&D Brasil. Isso é muito importante deixar claro para os nossos colegas pesquisadores, que o Inesc P&D Brasil é uma instituição privada sem fins lucrativos que são pertencentes às universidades associadas a ela. E à medida em que entra uma outra universidade associada, essa outra universidade associada passa a ser também dona desse instituto. Então, é muito importante frisar isso para que os pesquisadores dessas universidades se sintam à vontade no momento em que forem aplicar as suas propostas de projeto e saberem que eles estão amparados pela lei, estão amparados por um arcabouço jurídico que é colado dentro dos estatutos destas universidades conveniadas e associadas. Isso é muito importante, senhores. Uma outra vertente do nosso Conecta, eu lembro que o nosso Inesc Conecta, ele é um pacote muito interessante, porque ele traz um serviço de utilidade pública para dentro das universidades, que são as possibilidades de chamadas. E baseado nessa equipe, né, e aqui aproveito para agradecer a equipe do Conecta, que são pessoas voluntárias que estão presentes das variadas universidades que trabalham em conjunto para a produção do Inesc Conecta. E extrato desse Inesc Conecta, nós temos aqui um documento chamado Boletim de Oportunidades de Prospecção. O que seria esse Boletim de Oportunidades de Prospecção? É um caderno onde nós colocamos ali as variadas possibilidades de projeto e essas variadas possibilidades de projetos reunidas em um documento só, eles são disponibilizados para os pesquisadores e os senhores receberão este documento em mãos através do documento eletrônico que aqui está na tela, mostrada apenas uma capa inicial. Muito bem. Baseado nisso, nós estamos então hoje apresentando o 5º ciclo de 2025. Isso quer dizer que nós estamos na 5ª apresentação de 2025, que corresponde ao 4º ano de existência do Inesc Conecta. O Inesc Conecta é uma história de sucesso, porque eu tenho visto e acompanhado alguns outros institutos, alguns outros órgãos, fazendo também esse tipo de prospecção. E como nós somos de 4 anos, já podemos nos considerar veteranos nessa jornada e podemos dizer que nós estamos, então, inspirando pessoas, a outros órgãos a fazer isso. Se eles estão fazendo também, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. E eu fico muito contente e muito gratificado com isso. Então, como nós estamos hoje, no dia 14/8, no 5º ciclo de 2025, normalmente esta chamada do Inesc Conecta, ela é aberta às variadas universidades do Brasil, em institutos, e até no exterior, como nós temos aqui colegas do exterior, Portugal, Argentina, Chile. Mas normalmente a gente costuma convidar de maneira especial, e não tão especial em relação às outras, porque todos merecem estar aqui, mas a gente tem dado ênfase a algumas universidades. Então, hoje, neste ciclo, nós estamos chamando a Universidade Federal Fluminense, a Univasf, a Unifei, a PUC Rio Grande do Sul, Instituto Federal de Sergipe e a Federal Rural de Pernambuco. São as universidades que estão evidenciadas aqui. Volto a dizer, elas estão evidenciadas aqui por um carinho nosso, mas as outras instituições aqui presentes são tratadas com o mesmo carinho e a mesma igualdade, ok? Vamos em frente, então. O Inesc Conecta, então, ele tem a possibilidade da nossa equipe,
né, de prospecção dos editais, ela é sempre realizada no dia anterior até às 18 horas. Então, essa pesquisa nossa aqui, ela fechou ontem, dia 13/8, às 18 horas. E é um material com conteúdo bastante informativo, né? Prevalece, é o que a gente sempre diz, prevalece sempre o disposto que está no edital dessa determinada chamada. É por isso que a gente coloca sempre que o slide é uma síntese daquela chamada, ok? Então vamos lá. Eu vou finalizar aqui essa primeira parte, pedindo para que os colegas façam as inscrições através do link ou através do QR Code que está presente aqui. Lembro também que essa apresentação será transformada em PDF e colocada à disposição para os pesquisadores, mas digo que tem ali o form e peço para aqueles que não foram inscritos, que não fizeram a inscrição, que o façam. E lembro que o arcabouço jurídico do Inesc PID Brasil contempla as regularidades da LGPD, ou seja, os dados vossos estão seguros e garantidos pela LGPD. Então, não tenham temor em preencher esse documento, porque isso servirá para divulgação de material relativo a possibilidades de chamadas e próximas convites para compor, então, possíveis consórcios ou possíveis possibilidades de formação de chamada. Muito bem, eu aqui finalizo a minha primeira parte e a seguir eu passo para o professor Jalbert para que ele possa conduzir, então, a, as chamadas ordenadamente e ao final eu retorno para fazer o fechamento. Muito obrigado mais uma vez e vamos seguindo em frente. Bem, boa tarde a todos. Queria me apresentar primeiro, sou o professor Jalbert, transmitindo aqui da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. E vamos apresentar para vocês agora as nossas oportunidades que nós filtramos para vocês e que vocês possam, vamos dizer assim, aproveitar essas oportunidades, tá? Para a captação de recursos para os projetos de vocês. A primeira vem da FINEP, tá certo? Então, a gente tem a primeira chamada, que é a chamada Nordeste, tá? Que é uma chamada que tem o escopo e objetivo para fomentar planos de negócio e projetos estratégicos no plano do NIB. O que é o NIB, professor? É o Nova Indústria Brasil. Você tem vários mapas que você deve seguir ali no Nova Indústria Brasil e você tem essa chamada do FINEP, tá certo? Da FINEP Nordeste, tá? E aí você tem algumas áreas temáticas que você pode seguir nessa chamada. Tem a parte automotiva, bioeconomia, data center verde, o que mais? Descarbonização, também tem a parte de energias renováveis com foco em armazenamento. O prazo de submissão para essa primeira chamada que a gente está mostrando aqui para você é o dia 15 de setembro, tá certo? Então você tem até aí, dia 15 de setembro, para enviar essa chamada, caso você tenha interesse, tá certo? E aí o que é que acontece? Essa é uma chamada que tem um total de recurso de 10 bilhões e as propostas têm que ter no mínimo 10 milhões. Mas lembrando, tá certo? Você deve lembrar que essa chamada ela, veja só, essa chamada, ela é para empresa, tá certo? Então você deve incluir, né? Se você tiver a sua empresa, a sua startup, então é bom você verificar nas informações, sempre prestar atenção nisso, né? Essa primeira chamada aqui, essa chamada Nordeste, ela tem o escopo para empresas, tá certo? Ainda no sentido de chamadas para empresas, você também tem o Mover Empresarial, tá certo? Que tem o objetivo de desenvolvimento de produtos, processos e serviços na cadeia também automotiva. Algumas áreas de conhecimento são veículos elétricos e híbridos, né? O aumento da eficiência energética, tá certo? Também a segurança veicular, tá? E os produtos e processos 4.0. Aqui, fluxo contínuo, ou seja, você pode enviar quando você desejar, tá certo? Enquanto houver, né, na verdade, recurso, você pode enviar para essa proposta. É uma duração de 36 meses, um TRL, tá certo? Ou seja, o grau de maturidade tecnológica, né, entre 3 a 9, tá?
Total de recursos disponíveis 100 milhões e a proposta tem que ter no mínimo aí 2 milhões de reais e o máximo aí de 12 milhões, tá certo? E mais informações também no link, tá legal? A próxima que a gente trouxe para você ainda com empresas é justamente as soluções tecnológicas para aumento e produtividade na agricultura familiar. Né? Então, você tem o desenvolvimento de tecnologias adaptadas diretamente para a agricultura familiar, biomas e sustentabilidade, tá certo? Algumas linhas de pesquisa. Aí você tem que verificar, né, se está dentro da sua linha também, né? A pesquisa e desenvolvimento de máquinas e equipamentos para produção, desenvolvimento de implementos agrícolas para plantio, colheita e processamento nas unidades produtivas, criação de tecnologias para manejo agroflorestal, inovações de baixo custo, para aumentar a oferta de alimentos, produtividade e reduzir custos em sistemas orgânicos e agroecológicos, tá? E aí você precisa ver também que o fluxo de envio para esse aqui também é fluxo contínuo, tá certo? Então você tem uma duração de 36 meses para essa submissão, né? Para esse edital, com uma TRL de 3 a 7, tá? E também total de recursos disponíveis de 120 milhões, tá? E aí você tem a FINEP Amazônia, tá? Com a Bioeconomia e Desenvolvimento Regional, também para empresas. E você tem aqui como objetivo de desenvolver soluções e aprimoramento de produtos e processos que resultem em compostos bioativos, bioinsumos, geração e distribuição de energia, tá certo? De energia renovável. Você precisa perceber, né, que você pode também fazer uma parceria com o ICT, que aqui é algo estratégico nessa chamada, tá? Linhas temáticas e estratégicas, bioeconomia, a partir da biodiversidade amazônica, comunidades resilientes e sustentáveis e desenvolvimento de território amazônico, tá? Fluxo contínuo também, com um total de recursos disponíveis aqui, tá? E as propostas estão entre 6 e 20 milhões, tá certo? Dependendo do porte da empresa, ou seja, se você tem pequena, média e grande empresa, essa proposta, né, esse orçamento vai variar de acordo com o que você for escolher, tá? E aí a gente entra numa nova linha de chamadas, tá certo? Para as fundações, as FAPs, tá certo? E aí o que é que acontece? A gente tem a primeira aqui, ó, para FAPs da Bahia, tá certo? A Fundação da Bahia, de Amparo à Pesquisa da Bahia. E a gente tem ciência na mesa, 4, comunicação, segurança alimentar e nutricional, tá? O escopo dessa chamada é selecionar e apoiar projetos de comunicação relacionados à segurança alimentar e nutricional do estado da Bahia. A área de conhecimento é comunicação, segurança alimentar, nutricional e perceba, né, como o professor Hermes falou, existem as chamadas de cunho geral, certo? Apesar de existir o viés na parte de energia, como ele falou, mas as chamadas são de cunho geral que a gente selecionou para você avaliar, tá? Submissões até 22 de setembro, tá certo? A duração do projeto é de até 24 meses, tá? E o valor do projeto vai até 600 mil reais, tá? O que mais? Você tem a FAP RJ, programa Pensa Rio, apoio ao estudo de temas relevantes e estratégicos, cujo objetivo é apoiar projetos de pesquisa multidisciplinares e inovadores. É uma palavra que você vai estar sempre verificando nesses editais, tá certo? A questão da inovação em áreas relevantes e estratégicas, nesse caso para o estado do Rio de Janeiro. Tá? Deve-se abordar estudos na fronteira do conhecimento e ciência ou da tecnologia. Basicamente, isso aqui você vai encontrar em todos esses editais que a gente vai estar sugerindo para você, tá certo? Dentre as áreas temáticas, você tem 23 áreas temáticas disponíveis, você pode se aprofundar mais na chamada, mas o prazo de submissão também, algo importante que você precisa perceber, é dia 9 de setembro, né? Tá pertinho, mas você, com uma boa equipe, com sede, você consegue submeter também, caso você tenha interesse nessa chamada. Duração de até 36 meses e o valor do projeto tem algumas faixas. A primeira faixa é de 1,5 milhão, a faixa B até 600 mil, faixa C e E até 300 mil, faixa D até 500 mil, faixa F 150 mil. Então, você tem 99 milhões de reais aí de recursos para serem captados nessa chamada, tá? Fundação para o estado de Pernambuco,
tá certo? Achamos também algumas oportunidades nessa fundação, nesse caso, apoio aos laboratórios multiusuários e acervos científicos de Pernambuco. O objetivo foi selecionar e apoiar atividades que propiciem manutenção de laboratórios multiusuários e acervos, nesse caso para o estado de Pernambuco, tá certo? Então, você desenvolver, né, uma proposta para manutenção de laboratórios multiusuários, tá? Também tem para diferentes áreas do conhecimento e a submissão está pertinho também, 8 de setembro. Duração de até 24 meses, a depender da sua proposta. E o valor do projeto tem as faixas também, tá certo? E o total dos recursos disponíveis é de 14 milhões, tá? Que mais? E aí você tem a FAPEMIG, que é a chamada de inserção no mercado e tração comercial, nesse caso para startup. Então, apoiar startups deep tech mineiras com tecnologias em estágio avançado de desenvolvimento. Nesse caso, um TRL 6 ou superior a ele, tá? E aí os requisitos, você tem que ter uma pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, pelo menos um sócio com titulação mínima de mestre ou regulamento matriculado no programa de pós-graduação estricto sensu. Nesse caso, né, você tem que ter uma receita bruta anual de até 4,8 milhões, isso é uma característica de startup, tá? E aí você preenchendo esses requisitos, você pode participar, claro, tendo a startup no caso, né? Precisa prestar atenção nesse detalhe também. E aí o prazo de submissão, um pouco mais perto, que é dia 2 de setembro, tá? Duração de 36 meses e o valor do projeto até 2 milhões de reais. O valor total da chamada é de 10 milhões. Mais uma oportunidade, tá? Nesse caso, no Rio Grande do Sul. Então, aqui o objetivo do Programa de Apoio a Ecossistemas de Inovação, percebe, né? Palavra inovação sempre aparecendo, tá? Fortalecer atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica em ambientes de inovação, especialmente parques científicos, tecnológicos e incubadoras de base tecnológica localizados nos ecossistemas regionais de inovação do Rio Grande do Sul, tá? Alguns pilares temáticos aqui: transferência de conhecimento e tecnologia, desenvolvimento de soluções com incremento de maturidade tecnológica, no caso os TRLs, né? O que mais? Criação de empreendimentos inovadores a partir de soluções desenvolvidas. E aí tem as faixas de financiamento, tá? Para cada uma delas. Nesse caso, né? Você tem as faixas A, B, A, C, né, com cada um com seus respectivos aportes. A chamada vai até, vamos lá, até o final do mês, tá? 29 de agosto, e o valor total está aí, né, posto para você verificar. Então você verifica, né, dentro do escopo, se você tiver interesse nessa chamada, você verifica dentro do teu escopo como você pode tá inserindo o teu projeto nesta chamada, tá bom? O que mais? Você tem uma chamada também, de novo aqui, né, para Pernambuco. Nesse caso, combate à violência. Então, o objetivo é apoiar atividades que integrem grupos de excelência em pesquisa e inovação de forma sinérgica e multidisciplinar. Nesse caso, fomentando um projeto de alto impacto na consolidação de competências e nos avanços do conhecimento científico, tecnológico e de inovação ao combate à violência, certo? Então, o próprio nome da chamada já diz o objetivo, tá? Chamada de 4 milhões e vai até 1º de setembro, tá? Com duração de 60 meses. Ainda de novo, né? De novo aí para Pernambuco, tá? Neurodiversidade na infância e juventude. Então percebe, né, que é bem diversificado o que a gente está propondo aqui para você, esse filtro que a gente fez. Então, está recebendo fomento para projeto de alto impacto na consolidação de competências e no avanço de conhecimento científico, tecnológico e inovação na área de neurodiversidade na infância e juventude. Bem parecido com o anterior, tá certo? E vai até 1º de setembro. A área de conhecimento, como o próprio nome da chamada diz, é neurodiversidade, tá? E com isso, né, a gente reforça para você se inscrever, né, no nosso formulário para você estar recebendo todas as informações do nosso boletim de oportunidades e saber mais sobre o INESC, tá? Continuando com algumas outras oportunidades para você saber.
E a gente tem o Nova Economia Capixaba. O objetivo é selecionar projetos de, olha só, de novo, tá certo? Ó, inovação, desenvolvidos por empresas do Espírito Santo. Nesse caso, especificamente, Espírito Santo. E é uma chamada que tem a colaboração com o ICT. E percebe, né? Assim como foi falado pelo professor Eves, né? Nessas chamadas é estratégico você ter uma colaboração com alguma ICT, principalmente quando você tem essas chamadas para empresas. Você fazer, né, é uma coisa que estão pedindo hoje em dia para que a empresa tenha esse viés para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o que a gente chama de PDI. Tá? E aí as linhas são transformação digital, bioeconomia, descarbonização, economia circular, dentre outras. Aqui é fluxo contínuo enquanto houver valor, né, enquanto houver recurso para ser gasto. Duração de 24 meses, tá? E aí você tem a NSF dos Estados Unidos, tá certo? National Science Foundation, tá? Se você não conhece, vale a pena conhecer também, tem várias oportunidades lá também, tá certo? E aí, sob acordo de cooperação entre a FAPESP e a Diretoria de Geociências da NSF, tá certo? Então, pesquisadores do estado de São Paulo e pesquisadores dos Estados Unidos podem submeter projetos de pesquisa colaborativos, tá? Algumas linhas temáticas aqui, vou citar algumas. Divisão de Ciências Atmosféricas, Divisão de Ciências da Terra, Divisão de Ciências Oceânicas, dentre outros, tá certo? A NSF recebe também em fluxo contínuo, com duração de 3 a 5 anos, enquanto também houver recursos, tá? Ainda de novo, tá certo? A FAPESP. Então, você tem estratégias de manejo, uso e conservação das unidades de conservação federais marinhas do estado de São Paulo, tá? Então, aqui é para subsidiar a gestão das unidades de conservação federais marinhas e promover a conservação, manejo e uso sustentável de biodiversidade, tá? Temas estratégicos são serviços econômicos e conectividade, biodiversidade, saúde ambiental, impactos globais, impactos locais e qualidade ambiental. Então, existem várias chamadas nesse sentido também no que diz respeito às mudanças climáticas, tá certo? Toda essa questão do ecossistema que a gente está posto, tá certo? Então, é bom a gente prestar atenção também nessas oportunidades, tá? Aqui a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? O prazo vai até 14 de novembro, até novembro desse ano, tá? 24 meses, tá certo? Ah, você pode pedir também uma bolsa de pós-doutorado, também uma bolsa de jornalismo científico, tá certo? Então, você tem a chamada de 300 mil reais para você solicitar no máximo, tá? Agora, no Amazonas, tá? Programa de incentivo a projetos de pesquisa e inovação em comunicação de dados. Tivemos algumas chamadas para a Amazônia esse ano, né? Então, essa é mais uma delas. Nesse caso aqui, a gente está na fundação direta, né? A FAP-AM. Aqui o objetivo e o foco está em comunicação de dados aplicados ao contexto socioambiental e tecnológico, tá certo? Infraestrutura de dados e governança digital, primeira linha temática, tá certo? A segunda, tecnologias de análise e inteligência aplicada, aplicações, de novo, socioambientais, tá certo? Estratégicas e comunicação e inclusão digital. Essa também, inclusão digital, tem aparecido bastante em muitas chamadas, tá certo? Quando você receber o nosso boletim de oportunidades, você vai poder se aprofundar um pouco mais em mais algumas delas que envolvem inclusão digital. O prazo de submissão aqui vai até novembro desse ano, dia 7. Prazo de execução de 18 meses, tá certo? Então, você tem aí, né, um ano e meio para resolver. E o valor máximo do projeto, 65 mil reais. E você tem esse valor global. De novo, tá certo? Estado do Amazonas. Programa de incentivo à ciência e tecnologia, de novo. Inovação aplicada a recursos hídricos e mudanças climáticas, tá vendo? Ó, tem várias chamadas no que diz respeito a mudanças climáticas. E o objetivo é apoiar a criação e aprimoramento de tecnologias que incentivem a pesquisa, tecnologia e inovação aplicada aos recursos hídricos. Nesse caso, no Amazonas, tá? Linhas temáticas: monitoramento e gestão inteligente de recursos hídricos, tecnologias para adaptação de mudanças climáticas, qualidade da água e tecnologia de tratamento,
Educação, vejam só, né, aparecendo a temática de educação aqui, governança e cidadania hídrica também, tá? Que tem muito a ver também com essa parte que eu disse, né, nos editais anteriores, na parte de inclusão digital, né? Então, quando a gente fala de inclusão digital, a gente também correlaciona muito com essa parte de educação. Já vi outros editais nesse sentido também. Submissão vai até o dia 13/10, tá? E o prazo de execução também 18 meses. E envolve as faixas de valores que você vai escolher, tá? Então, a faixa estratégica que você vai escolher para submeter o seu projeto. Programa de incentivo a pesquisas científicas disruptivas, fronteiras do conhecimento. O objetivo é apoiar projetos de pesquisa científica avançada, com foco em temas conectados aos grandes desafios da humanidade e do estado do Amazonas, tá? Então, biotecnologia, olha aí, apareceu aqui, né? Inteligência artificial, Big Data, computação aplicada à Amazônia, né? Pesquisa com toda essa parte, né? Que está bem alta também hoje em dia. De novo, né? A parte de mudanças climáticas, né? Ou seja, clima, transição energética e modelagem de impactos ambientais, saúde e precisão de doenças trópicas, temos algumas pesquisas rodando também nesse sentido, ética, futuro e cosmopolita. Submissão vai até outubro. Então, assim, uma coisa que a gente precisa sempre prestar atenção, né, quando a gente está olhando esses editais também, é essa questão, né, do prazo, né? Para a gente poder se organizar, fazer um projeto adequado para, claro, aumentar a probabilidade de aceite e você ser contemplado, tá? 24 meses e valor máximo do projeto aqui de R$ 120.000. FAPEG, fomento a soluções para transição energética. Então, algo que está aparecendo bastante também são editais na área de energia, tá? Então, transição energética no meio rural, tá? O objetivo é apoiar iniciativas, tá certo? Inovadoras, de novo, ó, iniciativas inovadoras para transformação energética no campo, nesse caso, no estado de Goiás. As linhas temáticas são novos combustíveis sustentáveis, biogás, né? Eletrificação sustentável, produção de biodiesel e fontes alternativas. Então você vai perceber, né, que também nessas linhas de energia tem várias chamadas que estão relacionadas a fontes alternativas de energias, certo? Então, submissão vai até setembro desse ano, primeira semana de setembro, duração de 24 meses, valor máximo para o projeto, R$ 400.000, tá? Programa Desafio DF, então Fundação do Distrito Federal, tá? Estudo da viabilidade de políticas públicas do órgão requerente ou a entidade requerente. Então, a chamada incentiva a participação de CTIs, startups, empresas inovadoras, organizações da sociedade civil e demais atores do ecossistema de novo a palavra, inovação. Tá? Então, mais uma vez eu digo, né? Se você quiser participar dessas chamadas, uma palavra que você tem que inserir dentro do teu repertório, dentro dos teus projetos, é a palavra inovação. Tá? Linhas temáticas, viabilidade de políticas públicas oriunda do órgão ou entidade do Distrito Federal. Tá? Vai até o final de setembro e o valor global é de 9,8 milhões de reais. Tá? CONFAP, Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Espanha, uma chamada 2025 para 2026. Então, você tem aqui, ó, o objetivo é apoiar projetos colaborativos em pesquisa e inovação tecnológica entre o Brasil e Espanha. Linhas temáticas. Cada projeto conjunto de P&D deve ter como objetivo o desenvolvimento de produtos, processos que levem à comercialização no mercado global, especialmente na Espanha e no Brasil. Ou seja, esse aqui já tem, né, um objetivo certo de você levar à comercialização no mercado global. Tá? O prazo de submissão vai até 12 de setembro, tá? E a duração vai de 12 a 36 meses o projeto, tá? FCT Portugal, concurso 2025 da parceria europeia Clean Energy Transition, CETP. Aí esse programa visa acelerar a transição para energias limpas, tá vendo? Como eu falei, ó, você tem várias chamadas no cenário de energia, principalmente no que diz respeito a essas fontes alternativas de energia, e contribuir para o objetivo em neutralidade climática até 2050. Pretende-se apoiar projetos transnacionais de investigação, desenvolvimento tecnológico e, de novo, ó, inovação, tá? Algumas linhas temáticas você tem aqui, tá certo? E o prazo de submissão vai até
outubro, primeira semana de outubro. Então, você teria até primeira semana de outubro desse ano para submeter a sua proposta, caso você queira trabalhar nesse caso aqui, tá? Duração do projeto de 36 meses, tá? E você tem esse valor global. Aí você tem, né, essa chamada do MCTI, que é uma chamada pública número 9 de 2025, promover ações de educação, popularização e ou divulgação científica para diferentes tipos de público, alcançando amplos setores da sociedade em articulação com especialistas, grupos de instituições e tudo mais, né? No que diz respeito também ao âmbito de cooperação bilateral entre grupos brasileiros e espanhóis, tá? Linhas temáticas: saúde, de novo, ó, meio ambiente, mudança climática, transição energética, alimentos de maior qualidade, entre outros. Indústria 4.0, olha só aqui, tá? Mobilidade e transporte avançado, entre outros. Prazo de submissão até 12 de setembro e a duração é de 24 meses. Também são projetos, todos esses projetos, né, vocês percebem que tem um financiamento para você, tem essa captação de recursos, tá? Bolsas individuais, tá certo? Aí você tem a chamada pública do programa Inova Talentos da hum, FAP-SC, tudo bem? Aí, sim, certo, é o setor catarinense, tá certo? E aí você tem, né, a incorporação de bolsista qualificado para execução de atividades que contemplem inovação radical ou incremental. Quando ele fala isso, é baseado justamente nos níveis, nos graus de inovação. Isso é algo que vão perguntar para você também, né, quando você estiver submetendo sua proposta, tá certo? Então é bom, né? Talvez alguns de vocês saibam, mas eu explico porque talvez alguns não saibam disso também. Então, tem que saber a palavrinha como TRL, os graus de inovação, né? Então, esse jargão, né? Essa nomenclatura, tá certo? São elegíveis empresas, ICTs e entidades do terceiro setor, tá? Diferentes áreas de conhecimento e é de fluxo contínuo. Ou seja, para quem entrou agora, você pode enviar quando você quiser para essa chamada e tem uma duração de até 12 meses, tá certo? E você recebe bolsa nesse caso também, né? Entre R$ 4.500 e 8.000, tá? Programa de incentivo à propriedade intelectual. Então, talvez esteja relacionado aqui ao INPI também, tá certo? Então, o objetivo é fomentar empresas, nesse caso, catarinenses, via subvenção econômica que buscam a proteção de ativos intangíveis por meio do pedido de patente no Brasil. Tá? Então é algo também que você, né, que está fazendo, lançando para essas chamadas, é algo que você precisa estar atento também nessa questão de patente, registro de software, desenho industrial, entre outras, para você saber porque isso também conta pontos, tá certo? É algo que eles pedem dentro das suas credenciais, tá? Áreas do conhecimento, são diferentes áreas do conhecimento. Até dia 12 de setembro você tem para enviar a sua proposta. Duração de até 12 meses, tá? Programa de mobilidade ganhando o mundo da ciência, tá certo? Então, a Universidade de Alberta recebe estudantes e pesquisadores da universidades e instituições de pesquisa no Paraná, através da Fundação Araucária, tá? Também para diferentes áreas do conhecimento e o prazo de submissão vai de 24 de setembro a 13/11. Então, para você que está sabendo antes e tem interesse em participar dessa chamada, você já tem, né, possibilidade de estar se preparando para enviar a sua proposta dentro desse período, tá? Duração de 6 meses e o valor da bolsa, custo mensal por estudante, tá certo? Que mais? Seguro-saúde você recebe também, passagem de ida e volta e visto para o país de destino, caso seja necessário, tá? FAP-RJ. Tecnólogos para plataformas de equipamentos também multiusuários. Veja só, né? A gente teve também outra chamada para equipamentos multiusuários, né? Acho que esse ano a CAPES também colocou uma chamada como essa, então chamar a atenção justamente isso, né? Colocando justamente essas chamadas para equipamentos multiusuários. O objetivo é provisionar tecnólogos bolsistas para atender usuários das plataformas de equipamentos multiusuários do estado do Rio de Janeiro, tá? Então você tem a faixa de qualificação dos bolsistas. Então, você vai ter que incluir bolsistas nesses níveis. E o prazo de envio é até setembro desse ano. Dia 11 de setembro tem a duração de
12 meses, tá? Vamos mais. Ah, aqui você tem a Confap, com intercâmbio de pessoal em 2020, intercâmbio pessoal 2024, tá certo? Então, busca-se promover a colaboração internacional, interdisciplinar e intersetorial por meio da troca pessoal de pesquisa e inovação, tá certo? São três dimensões de mobilidade: intersetorial, internacional e interdisciplinar, tá? São diferentes áreas do conhecimento também, e esse edital é de fluxo contínuo, tá? E tem a duração de 12 meses. Programa de mobilidade ganhando o mundo, diretrizes Universidade de Tecnologia de Copenhague, acredito, né? A UTC, Copenhague, né? Então, a UTC recebe estudantes e pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa no Paraná, através do programa de mobilidade da Fundação Araucária. Mais uma vez, a Fundação Araucária aqui, tá? Diferentes áreas do conhecimento, tá certo? E prazo de submissão vai de 1º de setembro até 1º de novembro. Você tem uma duração de 2 meses, tá certo? Mais uma chamada do FINEP para empresas, Conhecimento Brasil. E aí você tem aqui, ó, o objetivo vai ser viabilizar o retorno de pesquisadores ou profissionais técnicos especializados com experiência em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica que estejam atualmente radicados no exterior, tá? Então, são projetos focados em programas estratégicos nacionais, no desenvolvimento industrial em áreas prioritárias e na redução de assimetrias do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Também são diferentes áreas de conhecimento e o fluxo é contínuo com duração de 36 meses. Chama a atenção aqui, ó, o TRL indo até 7, então de 3 a 7 eles estão recebendo projetos nesse caso, tá? E o CAPS Humboldt, tá? Para pesquisas de pós-doutoramento, tá certo? Então programa de bolsas para pesquisa, né? Nesse caso, a Fundação Alexander von Humboldt é uma parceria que existe com a Alemanha, né? Com o objetivo de conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, que possuam vínculo empregatício ou não com instituições de pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento, tá certo? As inscrições vão até dia 28 do 11, tá? Duração de 6 a 24 meses, ok? Lembrando novamente de você, dentro dessas chamadas e muitas outras que a gente pode apresentar para você, você acessar o nosso QR Code para ter mais informações. Professor Hermes, vou passar a palavra para o senhor, tá? Muito bem, muito obrigado, Jalbert. Antes de finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte aos colegas presentes aqui. Muitos de vocês podem estar pensando assim, puxa vida, mas eu estou aqui acompanhando todas essas chamadas, mas eu estou sozinho nessa empreitada. Não, pode ser que não. Assim como você pensa que está sozinho, nós temos também outros colegas de outros lugares que pensam da mesma forma. Por isso que nós existimos como Inesc P&D Brasil. Então, nos procure e entre em contato com a nossa equipe de prospecção, entre em contato com a nossa equipe do Conecta, escrevam lá, se inscrevam através do link lá do form e manifestem para a nossa equipe a sua vontade e o desejo de estar presente em uma dessas chamadas, que certamente os nossos colegas vão minerar os vossos interesses juntamente com os dos outros e tentar montar aí uma equipe a fim de produzir aí uma chamada com possibilidade de êxito. Então, essa a ideia. O objetivo principal do Conecta é exatamente esse. Nós aqui estamos finalizando a nossa apresentação do Inesc Conecta do 5º ciclo de 2025, no nosso 4º ano. Agradecemos imensamente a paciência e a presença de todos e nos esperamos que tenhamos êxito ali daqui para frente nas próximas chamadas e também desejamos vê-los nos nossos próximos ciclos. Muito obrigado, boa tarde a todos e fiquem bem. Tenham um bom fim de semana.